Fala pessoal, aqui é o Bruno Garcia do canal Music to Go e hoje vamos falar sobre os bocais Picket Brass. Antes de falar sobre os bocais Picket Brass, vamos falar sobre a plataforma Music to Go, que é uma plataforma voltada para o estudo do trompete. Tem mais de 80 videoaulas e workshops, material totalmente desenvolvido e voltado para o público brasileiro. Então, por um preço bem acessível, preço de quase McDonald's, R$ 34,90, a partir de R$ 34,90. Você vai encontrar muitas videoaulas que você vai poder praticar em casa junto com os professores. Então, falando sobre os bocais Picket Brass, a Picket Brass é uma fábrica de bocais dos Estados Unidos, que fica em Lexington, no Kentucky. Então, essa fábrica comprou os trompetes Blackburn. Então, agora, além de Picket Brass, eles são Picket Brass e Blackburn. É um dos bocais mais vendidos dos Estados Unidos no momento, com muitos artistas, como Jens Lindemann, Doc Sevens, Rex Richardson, Mark Sprinthap, Vince Martino e muitos outros. E ainda falando sobre a Picket e sobre a Blackburn é muito famosa por ter desenvolvido lead pipes para trompete e para trompete piccolo. E hoje a Picket Brass fabrica esses lead pipes que você pode adquirir para colocar no trompete, principalmente trompete Bach e trompete Yamaha, ou no seu trompete piccolo, que dá uma resposta totalmente diferente em relação aos lead pipes standards de cada instrumento. Então, começando a falar sobre os bocais Picket Brass, vamos começar a falar sobre os diâmetros da borda. Mas antes disso, as numerações da Picket Brass são muito similares às da Bach. A gente fez um vídeo falando sobre os bocais Bach, o link está aqui embaixo, depois você dá uma olhada lá, tá bem completinho para você saber como é que funcionam os bocais Bach, que são a referência para a maioria dos bocais no mundo todo. Então, começando, vou usar uma colinha aqui. Tem muita variação. Os bocais da Picket Brass, o diâmetro começa no diâmetro 0, aí tem um diâmetro 1, 1,25, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Então são mais ou menos os diâmetros padrões em relação a Bach, tirando esse diâmetro 0, que eu acho que a Bach não tem esse diâmetro 0. Agora vamos falar sobre os copos de cada bocal Picket Brass. Então a Picket tem alguns copos diferentes. Por exemplo, o copo SO, que significa Symphony Orchestra. É um copo desenvolvido para quem quer obter aquele som de orquestra, aquele som cheio, som grande de orquestra. E depois tem o copo A, que é um copo bem fundo, copo B, que é um copo fundo, o copo BC. O BC é um copo entre o B e o C. Então às vezes você quer fazer uma mudançazinha de copo, mas você não quer mudar tanto, pular de uma numeração para outra. Então se você pega um bocal ali, um BC por exemplo, aí você tem o copo C, que é o copo médio, por exemplo um 3C da Bach, tem um copo C, é o mesmo copo aqui da Picket. Tem o CD, que também fica entre o C e o D, tem o D, copo DE e o copo E. Além disso também tem o copo F, que é o mais raso que tem. Além desses copos, também tem dois copos em V, que antigamente a Bach tinha diversos bocais com copo em V. Hoje em dia você não consegue mais encontrar esses bocais, mas a Picket tem o VM, que é um copo médio V, e tem o SHV, que é o copo raso V. O SH por quê? É SH de shallow, que em inglês quer dizer raso. Mas se você ainda está confuso sobre essas nomenclaturas do copo BC, CD, volta lá no vídeo dos bocais Bach e dá uma olhada lá, porque você vai aprender muita coisa sobre o que é o diâmetro do bocal, o que é o copo, o que é o backbore, todas essas coisas. Então aqui, ó, por exemplo, um bocal BC. Então, por exemplo, esse é um bocal 1,5 BC. É um bocal 1,5 de diâmetro
com o copo BC, que é um copo que não é nem o C, não é nem tão fundo quanto o B e nem tão raso quanto o C. Fica ali no meio termo. E o legal na Pickett é que você tem a opção do bocal inteiriço, que é uma peça só, como se fosse o bocal tradicional bar, que é feito de apenas uma peça. Ou também o bocal modular, ou o bocal de rosca, que você pode comprar o top, a parte de cima, e o backbore. E o legal do bocal de rosca é que você tem várias configurações, e principalmente de backbore, que eu vou falar agora. A Pickett tem diversos backboards. Então os backboards standard são o backboard 0, que é um backboard sinfônico, que ele é bem largo. Então o backboard 1, que também é um backboard sinfônico, mas mais padrão, assim, mais tradicional. Então o backboard 2, que é o sinfônico e para música de câmara. Então você fica ali naquele meio termo, entre o sinfônico e a música de câmara. O backboard 3, que é um backboard de música de câmara. O backboard 4, que é um backboard de solo para música de câmara. Então um backboard um pouco mais estreito. Aí você tem um backboard 5, que é um backboard comercial, que é para fazer música comercial, tipo trio de bandas populares e coisas do tipo. E você tem o backboard 6, que é o backboard lead, que é o mais estreito, o mais fechado de todos. Aqui eu tenho 3 exemplos de backboards da Pickett. Esse aqui é um backboard 1, que é um backboard sinfônico, que também é um backboard 27. Ele casa bem com um bocal com furo standard, que é um furo standard é um furo 27. Aqui tem um backboard 2, que é um backboard mais para música de câmara. E aqui um backboard 3, que é um backboard de música de câmara. Então um pouquinho mais fechado. Então, em pequenos segundos, assim, em pouco tempo, você consegue fazer uma nova configuração de bocal só trocando o backboard, por exemplo. Além dos backboard standards que eu acabei de falar, tem também a linha 10 e tem a linha comercial. Dentro da linha dos backboards comerciais, tem o backboard R, que é um backboard comercial que te dá um som mais voltado para a música comercial, só que você tem menos resistência. Então ele, para quem tem muita dificuldade de tocar com um material mais resistente, que dá mais resistência, o backboard R seria uma boa opção. O backboard V, ele é tem uma resposta muito extrema, com uma articulação mais precisa. Então só que ele já tem mais resistência que o backboard R. E o backboard C4, ele produz um som mais agressivo do que, por exemplo, a série do 10-5. Então isso adiciona mais projeção ao seu som, enquanto você está tocando com instrumentos eletrônicos, por exemplo. É o que eles citam aqui no site. E agora falando sobre os backboards da série 10, que vai do 10-1 ao 10-5, há diversas variações. Por exemplo, o 10-1, ele tem permite uma, como traduz? Very free blowing, assim, é bem aberto, é livre. Boa. O 10-1, ele é bem livre. Então essa é para quem toca com um backboard de orquestra, quem gosta de tocar com pouca resistência, um backboard bem livre. Aí já o backboard 2 é um backboard mais padrão, mais clássico, que as pessoas já estão mais acostumadas. Tem o 10-3, que é um backboard que dá um pouco mais resistência do que o 2. Já o 10-4 é um backboard muito eficiente. Então ele te oferece um som mais brilhante, mais claro, e um som também bem mais focado. E o 10-5, ele é um backboard bem compacto, que produz um som que é desejado pelos lead trumpets. Além de tudo isso, a Pickett acabou de lançar os bocais comerciais, que são bocais que tem o blank. O blank é esse formato, é o formato do bocal. Esse é um blank diferente. Ele é bem parecido com os antigos Jettones, e eles vão do número 3 ao número 10.
Então é um bocal, seria mais ou menos, por exemplo, um 3, seria mais ou menos um 3Z. Então a resposta que ele dá no instrumento é um som bem mais brilhante, mais focado, com a articulação muito, muito precisa. Você sente aquela articulação que dá aquele estalinho na campana. E todos esses bocais comerciais, eles só tem um copo, que é um copo bem mais raso. É como se fosse um copo E da barra, algo mais parecido com isso. Bom, além dos bocais de trompete, a Pitt também tem bocal para flugel, para cornet e para trompete piccolo. Então aqui vai estar o site da Picket Brass. Se você quiser mais informações, você entra no site, tá tudo bem explicado lá. Então é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda mais sugestões de vídeos pra gente.